candidata... Olá. Segre já fez aquela cara. Candidata Patrícia Burrit, que você está vendo aí que ficou em terceiro lugar no primeiro turno, anunciou hoje o seu apoio ao candidato Javier Milei no segundo turno, marcado para 19 de novembro. De acordo com o jornal Clarim, Burrit foi à casa do ex-presidente da Argentina, Maurício Macri, nesta madrugada para informá-lo de sua decisão. Ela recebeu o apoio de Macri, mas não falou a sua posição em relação ao apoio de Milei. E ela trouxe o seguinte ali: temos diferenças com Milei, por isso competimos. No entanto, enfrentamos o dilema da mudança ou da continuidade mafiosa. A maioria escolheu a mudança, nós a representamos. Ela ainda esclareceu que não fala em nome de seu partido, Propuesta Republicana. Gustavo Segre, um apoio assim, agora, feito para todo mundo, de Patrícia Burrit, pode trazer para Javier Milei a vitória no segundo turno? Não necessariamente, Evandro. Por quê? Porque a gente está falando de mais de 20% dos votos, né, que ela recebeu. Ela recebeu 25%, números redondos. Mas esses votos têm transferência dos votos próprios dela e os votos de Horácio Rodrigues Larreta, ou pelo menos alguns, que confluíam na mesma aliança. Dentro de Juntos pela Mudança tem a União Cívica Radical, aquele partido que colocou na presidência da República, no retorno da democracia, ao presidente Raul Alfonsín, que se manteve neutral, falou que não vai necessariamente apoiar. Então, esses 24% da Patrícia Burrit não necessariamente irão diretamente para o Milei. Eu achei interessante na fala dela porque ela coloca: nós dois, de alguma forma, representamos quem quer a mudança, né? E se juntar, claro, os dois e os votos que eles receberam, eles teriam a maioria, ou seja, a maioria quer a mudança. Mas isso não necessariamente significaria que essa mudança poderia acontecer no segundo turno, com essa passagem de votos todas para Milei. E aí tem um crescimento do Massa que chamou muito a atenção, porque ele não tinha obtido nem de perto a quantidade de votos que conseguiu agora. Aí a dúvida era se não é um delito eleitoral a compra de votos. Teve pessoas, inclusive, de áreas internacionais que foram lá para fazer veedores das eleições. Eu vi, eu presenciei, eu filmei compra de votos na cara dura, de levar as pessoas pagando para elas e dando alimentos, inclusive. E a dúvida é por que ninguém reclamou disso, quando em outros países, inclusive o Brasil, por muito menos, um ex-presidente foi inelegível. Mas a dúvida agora é o que vai acontecer no dia 19 de novembro. Quando você avalia os votos obtidos pelo Massa, se você junta o Schiaretti, que é peronista de verdade, e a Bregman de esquerda, já está entre 45% e 46% dos eleitores. Mas tem a União Cívica Radical, que se manteve neutra, e Horácio Rodrigues Larreta, que apoiou a Patrícia Burrit no primeiro turno, ele disse que será neutral também. Então, cuidado, porque a eleição não está de jeito nenhum garantida para o Milei, também não para a Massa. E agora, essa aliança com Burrit, a pergunta é, o que teve em troca? Porque teve muitas farpas no meio, e aí que está um erro de falta de experiência do Milei. Ele rompeu pontes com todo mundo. Ele pensou que ia ganhar no primeiro turno, não ganhou. E agora recompor, quando você xingou as pessoas que agora precisa ter perto, não é uma situação fácil. O que eu percebo é que essas eleições na Argentina, elas trazem à tona uma divisão que a gente tem também aqui no Brasil. Estamos muito próximos. Eu monitoro alguns grupos, né, de pessoas, de conservadores, do agronegócio, de empresários, e eu vi ali muitos se manifestando como, pelo menos na Argentina vai se ter uma salvação. Uma crítica à eleição que foi feita aqui no Brasil, que colocou agora no poder novamente a esquerda. Como que você vê essa questão, hein, Alan Gani, e a possibilidade de Milei seguir em frente ou não no segundo turno depois do apoio de Patrícia Burrit? É bem legal essa questão que você levantou, Evandro, porque esses mesmos apoiadores aqui do Bolsonaro apoiam o Trump nos Estados Unidos, e como não tem agora a figura mais do Trump, pelo menos por enquanto, né? Talvez ele volte aí no próximo ano concorrer às eleições, e não tem o Bolsonaro, que se tornou inelegível, então há toda essa expectativa em relação ao Milei. De qualquer forma, o Milei é esse candidato disruptivo. Eu avalio, Evandro, que ele é a possibilidade de alguma mudança na Argentina. Sérgio Massa acho que vai ser mais do mesmo, mas o Milei não sei se vai ser bom ou ruim, mas que existe uma possibilidade, uma chance de mudança, isso existe. E você, Luiz Felipe Dávila, vê como essa chance e como boa ou ruim a possibilidade de Milei chegar ao poder na Argentina?
As coisas não são binárias. É óbvio que a maioria do eleitorado argentino quer mudança. Mas a questão é, que mudança? Porque, por exemplo, os 25 milhões de argentinos que o nosso amigo Segre trouxe aqui, que vivem de benefícios do governo, óbvio que não querem perder esse benefício. Então, se eles começam a ler que mudança é acabar com esses benefícios, essa mudança a gente não quer. Mudança, gente, tem a ver com perda e ninguém gosta de perder. Então, o que a gente está lendo no discurso da mudança é o que eu vou perder e o que eu vou ganhar. Se a mudança significar muita perda, capaz que as pessoas acabem votando no Massa, mesmo sendo o ministro que deixou a inflação, o país com 140% de inflação. Agora, se mudança for para fazer as coisas ficarem melhor, é óbvio que esse voto vai para lá. Então, é muito importante nesse segundo turno explicar o que é mudança, principalmente quem ganha e quem perde. Quer acrescentar algo, Segre? Quero sim. Imaginando duas opções, Milei ou Massa na presidência da República a partir do 10 de dezembro. Se o Milei ganhar, o país vai ter muitos problemas econômicos, inegavelmente. E aí a dúvida é, a esquerda vai tomar esses problemas que vão explodir no colo do Milei dizendo, você viram? O neoliberalismo de novo falhou com a pobreza, com a inflação e tudo, sendo que o problema foi instaurado por esse governo. Se o Massa ganhar, muito provavelmente essa bomba explode nele. E aí perde essa retórica de falar, através da narrativa de esquerda, e agora, como é que fica? Porque você vai ter que resolver o problema que você mesmo criou. É um trabalho muito complexo. Piperno, quero te ouvir. Eu vou discordar um pouco dessa segunda parte do que o Segre falou, mas eu vou concordar demais com a exposição inicial. Sabe por quê? Aqui no Brasil, todo mundo acha que entende de tudo. Aí vem lá o resultado de uma eleição argentina. O Milei teve 30, a candidata lá de esquerda moderada e tal teve 24, então somos dois da... Isso aí, eu disse aqui, acho que foi segunda-feira, falei, não é assim. Moderada não, né? Direito. Direito. Não, direito. Tá. Direito. Aqui ele falou isso. Então, o bloco em torno da Patrícia não é um monolito, não é todo mundo de direita e tal. O Segre acaba de mencionar a questão da União Cívica Radical, que elegeu 2 presidentes, já uma força política de 100 anos. Né? Sim. Vai enganar, um partido super tradicional. E esse partido também está muito dividido. E eu já vi hoje no Clarim, no La Nación, então, manifestações de liderança importantes dando a entender que vão apoiar Sérgio Massa. Então, esse é um primeiro, esse é um detalhe importante. Por isso, inclusive, que as pesquisas estão batendo cabeça de novo, porque as que saíram hoje, tem uma que dá o Massa 10% na frente e tem uma que dá o Milei 2%. Então, as pesquisas lá são piores que as daqui, inclusive. Segunda coisa, a Argentina é mais um país, e aí a gente pode pegar as 4 principais economias da América do Sul, Brasil, Argentina, Colômbia e Chile, em que a direita tradicional vai sumindo do mapa. O que está acontecendo é cada vez mais esse eleitor, ele caminha para soluções um pouco mais extremistas. Foi assim com o Cast no Chile, o presidente da Colômbia nem conseguiu levar o candidato dele para o segundo turno nessa última eleição. Tem o caso do Milei, tem o caso do Bolsonaro aqui. Então, a direita tradicional, assim como na França, a direita tradicional, ela corre sério risco. Assim como em muitos países, a centro-esquerda, a esquerda moderada também. Então, esse pessoal precisa criar um discurso novo.